Oi, pessoal. Ralph Peter com vocês novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que seja e que você estiver nos vendo aí nas tuas ferramentas midiáticas. Programa Livros em Revista, que vai ao ar sempre às 19 horas na BCC Television, uma emissora recém-fundada e que visa levar até vocês, como tanto quanto o nosso programa, um bom entretenimento com elevadíssimo grau e teor de cultura. Como também acontecerá logo mais. Nós temos aqui a figura do professor, um idealista quase utópico, José Manuel, com um nome grande, parece um conde, ele tem um nome, depois ele fala o nome todo dele, que eu me nego a gravar todo. Já chega já chutando o pau da barraca. Tudo bem, Você entende, né? sem dúvida nenhuma. Aliás, eu primeiro quero agradecer o convite. Não tem nada que agradecer. Viu, Ralph? Que é isso. E parabenizar a ideia de montar, através do idealizador desse espaço, uma possibilidade de falar de livros, num Brasil que não lê. É verdade. Num Brasil que não tem espaço para isso, a gente está aqui com espaço na internet. Muito obrigado. Aliás, tivemos um ex-presidente que foi enfático num dos seus primeiros pronunciamentos. Ler é muito chato. Pois é. Pois é. E o Brasil. Mas tomara que ele tenha muito tempo para ler agora lá em Curitiba. Infelizmente, nós vimos o Brasil perder a grande chance de continuar numa política onde as desigualdades pudessem ser enfrentadas. Eu não posso concordar com o que aconteceu, não concordo com o sistema presidencialista de coalizão, e eu vou dizer que tem tudo a ver com essa história de trilhos. Você falou um idealista utópico, e eu acho que é verdade, um idealista utópico. Porque nós temos no Brasil, Ralph, cerca de 28 mil quilômetros de ferrovias, isto no papel. Mas na prática, o senhor que está ouvindo, o senhor que está vendo, nós temos no máximo 12 mil quilômetros funcionando. O resto está abandonado. No país todo. Só em São Paulo nós temos 3 mil quilômetros abandonados. Nós devíamos ter no mínimo 300 quilômetros de metrô em São Paulo, nós temos nem 80 quilômetros. Temos um governo que está aí há 20 anos e que constrói pouquíssimo metrô e quando começa a construir para porque diz que a PPP não funciona, que o empresário ou consórcio de empresários não conseguiu garantir o empréstimo do BNDES a juros baixíssimos e a prazos enormes. Então, para a obra, isso aconteceu nos monotrilhos, isso está acontecendo no bairro de Higienópolis, deixa aquilo pela metade ou não, pela metade o monotrilho. Ad início, os outros nem iniciaram na prática. Então, nós precisamos mais respeito. Então, eu, você, o cidadão que está ouvindo, nós somos tratados... Contribuinte, principalmente. Nós somos tratados como semi-capazes, né? Porque topa qualquer coisa. Então, nós fundamos há 3 anos atrás uma ONG, que é um instituto de estudos chamado Ferro Frente, que tem exatamente Ferro Frente, a Frente Nacional, que já está em várias regiões do país. E a paixão pelo trem é o que nos une, mas nos une de forma independente. Porque o que nós temos na questão ferroviária é um lobby fortíssimo do rodoviarismo no Brasil. Isto é histórico. O Brasil... E a gente pega... com o JK, não? Pois é, até antes disso. Se você for pegar as histórias do Brasil e for fazer uma retrospectiva histórica, a coisa vem até antes disso. O JK, por exemplo, foi interessante. Ele construiu Brasília e utilizou para construir Brasília a ferrovia. Mas depois, com o acordo que fez com a indústria automobilística, não utilizou mais ferrovia e incentivou o rodoviarismo. Mas não é só ele. Historicamente, a gente pode ver, antes dele, Dutra, até... A rodovia Dutra não tem esse nome à toa. Marechal Rondon não tem esse nome à toa. Nós temos uma história rodoviária, apesar de sermos um país continental, de dimensões enormes, e que nós copiamos, de alguma forma, o que se inventou em outros países. Então, por exemplo, o Ford inventou a produção em série do automóvel. E nós achamos inteligente absorver essa indústria. Só que nós fizemos a lição de casa muito mais fortemente do que os americanos fizeram. Os norte-americanos que exportaram essa ideia não são burros a ponto de fazer com que o seu país
e os norte-americanos não fazem isso, os Estados Unidos não fazem isso, a matriz de transportes lá não é concentrada em caminhões ou em automóveis como nós temos aqui. Aqui no Brasil, 80% das cargas são transportadas em cima de pneus. Lá, cerca de 34%. Então, nem o exportador da ideia da construção ou da fabricação do carro em série teve a estupidez de fazer com eles o que nós fizemos aqui. Um país que ocupou seu território na faixa litorânea, até 100 quilômetros, nós temos 8.500 quilômetros de costa e deixamos o resto do Brasil sem conexão. Então, de uns tempos para cá, vem se lutando muito pela volta das ferrovias. Aí nós temos este lobby, nós temos uma preguiça crônica, nós temos uma mídia muitas e muitas vezes comprometida, porque parcial, afinal de absolutamente parcial, porque recebe recursos dos anunciantes que são fabricantes ou montadores de automóveis, de peças e tudo isso. E uma falta de respeito que a engenharia brasileira não está exigindo para si mesma. A engenharia brasileira, que é altamente competente, que fez obras impressionantemente bem realizadas, pega a rodovia dos imigrantes, pega o metrô de São Paulo, quando foi feita a estação da Sé. São exemplares. Né? Pega a ponte Rio-Niterói. Você tem soluções de engenharia muito bem boas, mas a engenharia, com o tempo, foi se servindo do festim da República, esperando a migalha cair da mesa para comer a migalha. E acabou aceitando este jogo. Aí entra o presidencialismo de coalizão que eu falei no início da conversa. Aceitando este jogo de começar a obra, não para fazer a obra, mas para garantir apoios. Para inaugurá-la. Até antes disso. Porque tem obras que são inauguradas e não funcionam. Vou te contar algumas. Justamente, só para inaugurar. Sim, inaugura e não funciona. Exatamente. E você tem um investimento enorme e você tem um prejuízo que não é só material, é um prejuízo imaterial. Porque você, afinal de contas, pode fazer a conta também do que deixou de transportar sob trilhos. Por exemplo, eu te conto da Ferrovia Norte-Sul. Nós temos inaugurado, já que você falou só para inaugurar, nós temos, para ficar neste capítulo de inaugurações que não funcionam, só para ficar nesse, só nesse. Ferrovia Norte-Sul ligando Anápolis, em Goiás, a Palmas, do Tocantins. Mais ou menos 850 quilômetros. Muito bem. O governo federal inaugurou faz cerca de 3 anos e não passou um trem regularmente por ali. Só teste. Porque não fizeram a concessão operacional do trecho. Então, como é que pode a engenharia brasileira se prestar a esse serviço? Fora que, se você me permite, eu acho, o que eu vou te falar é um achismo. Quando você não usa, deteriora. Sim, não é achismo. A manutenção disso aí fica... É fato. É isso você mesmo. Tem enferrujamento, você tem mato que sobra mato e sobe o trilho. O pessoal constrói nas áreas mindeiras. Exatamente. Você começa a ter a invasão das faixas não edificantes. Aí você tem um volume de problemas que precisam ser corrigidos com a não utilização, com a falta de projeto. Por isso que eu disse, eu sou engenheiro, eu sou professor, sou mestre, doutor em engenharia. Eu meus colegas engenheiros me desculpem, mas eu tenho que dizer com clareza, olhando para vocês, isso é uma vergonha, mas é uma vergonha que nós, na engenharia, podemos modificar. Eu tenho feito palestras, eu sou convidado para falar em certos momentos, quando, na verdade, as pessoas querem ouvir verdades. É isso que eu ia te falar, nem sempre as pessoas querem ouvir, né? Quando a conversa é para falar a verdade, eu vou e ponho o dedo na ferida. Diz, olha, vocês toparam fazer parte de um arremedo. A engenharia tem que falar, não, nós não somos para fazer arremedo. Nós queremos resolver. Porque a diferença do engenheiro das outras profissões é porque o engenheiro é chamado para resolver, não é só para discutir o problema. Então nós temos aí para efetivamente criar um projeto, organizar direitinho. Por exemplo, aqui em São Paulo se fala muito da mudança do CEAGESP, que não está longe daqui. Sim. Tá certo? Nós estamos na Lapa. Próximo. Isso não está bem, nós estamos bem próximos do mercado da Lapa e próximo do CEAGESP. Muito bem. Vejam só, Ralf e os amigos que estão nos vendo, nos ouvindo. De repente, a Prefeitura de São Paulo aceita uma manifestação de interesse de um grupo de empresas ligadas ao atual CEAGESP, dizendo que ali não funciona mais, porque há problemas. Principalmente irônicas, vou fazer uma brincadeira.
principalmente porque está muito próximo da linha do trem. Pois é, então. Não usam o trem para isso. Exatamente. Não usam o trem para isso, podiam utilizar. E a área, se deteriorou, não funciona. Bom, há um grande interesse da indústria imobiliária de transferir ali para a região da Vila Leopoldina prédios de altíssimo nível, porque é uma área até próximo aqui da Lapa, e é da região boa da Lapa. A Lapa como não é só a Lapa, você tem Pinheiros, Lapa, você tem Vila Lobos. O arredor é muito interessante. É muito importante. Então tem um projeto interessante. Aí surge um iluminado que diz assim, nós vamos tirar o CEAGESP e vamos levar para Perus. Meus amigos, Perus é na zona norte, em direção oeste, também não é muito longe daqui. Pegando a Anhanguera e a Bandeirantes, a gente chega em Perus rapidinho. Coisa que meia hora? Ou até menos. Só que tem um problema. Se você continuar na Anhanguera, na Bandeirantes, você vai chegar em Olambra. Só se nós mudamos a nossa capacidade digestiva e vamos passar a comer pétalas e rosa. Porque o que tem naquela direção é Olambra. O cinturão hortigranjeiro de São Paulo fica na região norte, mas norte-leste, que é Mogi, aquela região, de onde vem o que a gente se alimenta. Só que entre o leste e o oeste não há nenhuma conexão, porque até hoje não saiu o ferro-anel. E nós não temos condição de dizer que então o transporte dessas mercadorias de um lugar para o outro vai ter que ser feito em cima de caminhão, super congestionando o rodoanel. E aí sim você pode ter mais estendido o lobby. Sim, você está vendo como é que os lobbies vão se conectando. Exatamente. Então tem interesse imobiliário, interesse automobilístico, e o cidadão que se dane. Eu, você, Ralph, os nossos amigos que estão nos assistindo, isso que se dane. Então o que nós fizemos? Nós fomos ao Ministério Público de São Paulo pedimos a abertura de um inquérito civil. Reação inicial: não, mas não podemos ter um inquérito civil por enquanto, porque afinal isso não aconteceu. Bom, mas espera um pouquinho. Não tem que acontecer para depois correr atrás. Nós, para não acontecer, queremos uma investigação. Pediram o arquivamento do pedido. Nós não nos conformamos, e nós temos um grupo de professores independentes. Quando você fala nós é quem? A Ferro Frente, nossa entidade, que eu presido, e o presidente de honra tem 93 anos de idade, que é o Walter Pedro Bodini, que foi o presidente da FEPAS em 2 ocasiões. Mas eu sou presidente executivo do grupo de professores que organizam nessa direção. Muito bem. Recorri ao Conselho Superior do Ministério Público. E a promotora que havia arquivado foi obrigada a abrir inquérito civil. Então o inquérito civil foi aberto e as investigações sérias vão começar. Porque é uma caixa preta nisso. Quando isso? Decidiram ontem. Ontem? Ontem. Nós estamos a poucos dias dessa decisão. Então, é uma decisão importante porque nós vamos ter, com o Ministério Público, a condição de abrir essa caixa preta. E a ideia, se mal, eu não te conhecia, te apertei a mão agora há pouco, mas se mal te conhece pelo que eu li no teu livro, por sinal é o Ferrovias, esse é o quarto livro a nossa técnica vai mostrar, José Manuel Ferreira Gonçalves, não falei para vocês que ele tinha um nome imenso, é tão imenso quanto a sua sabedoria, desculpa o corpo presente. Se mal te conheço, e pelo que eu vi no teu livro, por isso que eu te chamei de idealista utópico, você não está a fim de punir alguém, sim de lançar ideias para que isso melhore. Não, mas a ideia não é punir. Mas se tiver que punir, tem que punir, porque quem fez isso? Quem pegou a FEPASA e fechou a FEPASA, e quem pegou a Rede Ferroviária Federal e extinguiu, e fez concessões que não funcionam, porque o concessionário, ele segue 2 regrinhas, produção e segurança. Em momento algum, ele segue a regra da produtividade, ou seja, da qualidade. Quem fez isso vai ter que ser punido um dia. Isso não é coisa de gente correta. Porque nós temos o que hoje se chama de concessões, eu posso dar o nome das empresas, a ALL, hoje é Rumo a ALL, posso citar outras. O que você tem é o seguinte, o empresário vem, de repente ele diz, eu vou fechar o ramal porque não me dá lucro. Arroz, por exemplo, vinha do sul para cá, num certo momento. Aliás, aqui perto da Lapa, descarregava arroz de trem aqui perto. Fecharam o ramal. O arroz que vem do sul está vindo de caminhão. Isso é criminoso, porque nós estamos aumentando o custo.
nós estamos poluindo, nós estamos cansando as pessoas nos congestionamentos, tanto quem está trazendo como quem está vivendo isso, como consequência do congestionamento. E aumenta o custo do alimento. Tudo, o alimento aumenta demais. É uma cadeia absurda, em efeito dominó. É lógico. Então, você tem, quem fez isso tem que ser punido um dia, mas não é o nosso foco. Para isso tem polícia, para isso tem Ministério Público. O que nós fazemos são ações civis públicas. A Ferrofrente entrou com uma ação civil pública contra o governo federal, porque exatamente não faz funcionar a Ferrovia Norte-Sul no trecho inaugurado. Nós temos uma ação civil pública contra o governo de São Paulo, porque não coloca para funcionar as obras iniciadas e que são abruptamente paralisadas, como o monotrilho ou essa outra linha que envolve o bairro de Higienópolis. E não vale dizer simplesmente que acabou a verba. Não tem que ter outra justificativa. Tem que estudar, tem que organizar isso. Porque isso é muito simples. Mas me fala uma coisa, já que você está... O tema é absolutamente polêmico, não, isso vai horas. Então, mas a ação civil pública visando o quê? O imediato funcionamento da ferrovia inaugurada e o imediato e reinício das obras paralisadas no monotrilho, nas duas obras, tanto em Congonhas quanto aquela que vai em direção ao ABC, e também a preocupação com esta região que de alguma forma está próxima daqui também, próxima da Lapa, que é a região de Higienópolis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí uma outra ação, se você que tiver interesse, vontade, contra o governo do Rio de Janeiro, que eles tiveram a petulância de inaugurar a linha 4 do metrô na véspera das Olimpíadas, sem verificação da segurança dos trilhos. Me fala uma coisa, quer dizer, ou seja, essa ferrofrente é nacional. Nacional. Não tem nada a ver só com São Paulo, é nacional. Onde houver uma linha férrea, tem o teu interesse. E principalmente onde não houver, e onde tem que existir. Onde deveria existir. Me fala uma coisa, justamente era esse o ensejo que eu estava criando. Você apresenta os problemas. Quais as soluções? Vou te dar uma. Deixa eu te perguntar um negócio. Já que a Ferrofrente é uma ONG, é um instituto de estudos. Exato, um grupo de estudos e tal que tem por finalidade ferrovizar o país. Conseguir criar um novo termo. Defender a múltipla utilização dos modais, não só a ferrovia, mas todos eles. Mas basicamente a ferrovia. Aliás, é o tema do teu livro. É um deles. Já que se fala tanto em participação, quais as entidades internacionais que poderiam se interessar pela tua causa e trazer para cá capital e os benefícios que o trilho poderia gerar? Ralf, essa é uma pergunta interessante e a gente precisa primeiro fazer algumas observações preliminares em relação à tua pergunta. Eu vinha falando alguma coisa, a gente está falando agora num ponto central. Sua pergunta é muito boa, mas a gente tem que ser muito franco aqui. Sim. Não espero outra coisa. Os capitais, é verdade. Eu gostei de estar aqui, já disse desde o início, e eu gosto de poder falar sobre essas coisas. Olha, para você trazer capital, primeiro você tem que discutir o tamanho do Estado brasileiro e o papel do empresário. Eu não me conformo com esse liberalismo absurdo e nem com a ideia de fazer um Estado concentrador, um Estado enorme, que seja avassalador, que nem um monstro tentacular que mande em todo mundo ao mesmo tempo. Não. Eu defendo o equilíbrio disso. Nem Marx e nem Adam Smith. É possível encontrar um caminho nosso. Que é a virtude, está no meio. Um caminho nosso. Em primeiro lugar. Então nós estamos em contato com uma grande universidade aqui de São Paulo, que tem uma enorme expertise na construção de modelos de negócios. Pode falar o nome se quiser. Nós não temos pruridos. Nós estamos fechando então tá bom. o acordo. Eu posso até dizer, eu tenho conversado com o INSPER, que é um modelo de Harvard que defende muito o empresariado, porque não há de nossa parte nada contra o empresário, o bom empresário, o empresário maduro, o empresário que enxerga que o país vale mais do que cifras e que a vida não é só dinheiro. Esse bom empresário nos merece todo o respeito e aplauso. Então nós somos ao INSPER e estamos conversando sobre a construção de uma proposta de um modelo de negócio, ou seja, um marco regulatório. Você não vai ter empresário que entre aqui no Brasil e que venha investir se não tiver uma coisa que todo mundo fala, que é a segurança jurídica. Segurança jurídica é você não mudar o contrato no meio do contrato. No meio do funcionamento do troço, você pega e muda. Muda por quê? Porque não foi bem bolado, ninguém pensou nisso, ninguém pensou naquilo. A gente tem que parar com esse improviso. Esse improviso, essa imaturidade... Mas ele é atávico, né? Desde que eu sou criança eu ouço isso. É atávico, mas a gente chegou no momento, no século XXI,
nesta altura do campeonato, de deixar para as futuras gerações um legado mais estruturado, mais organizado, mais honesto, Isso não mais dá sério. voto, hein? Isso não dá voto. Não, isso tira voto. Isso tira Estou voto. sendo maldoso. Não, verdade. Isso tira voto porque você vai dizer a verdade. Você não quer, muitas vezes, ouvir a verdade. Eu me lembro, num certo momento, havia uma ocupação, só um parêntese, havia uma ocupação irregular num morro, e nós fomos até lá, não era sobre trilhos, a conversa era outra. É que caíam, as pessoas morriam. E nós fomos até lá com o engenheiro para conversar com as pessoas e dizer, olha, vocês precisam sair daqui. E a Em breve vocês morrerão. Porque organizaram um espaço no plano que tem água, energia elétrica, sarjeta, guia. Vivibilidade, vivibilidade. Para o senhor viver de forma onde o seu filho, a sua filha, uma senhora idosa, um senhor idoso possam chegar não no morro. Os sujeitos ouviam aquilo com um olhar de espanto. E não é que alguém em seguida, logo depois de uma reunião como essa, que era séria, que se propunha um estudo sério, ia lá e dizia, não, vamos fazer uma escada rolante para subir no morro. Porque o problema é escorregar, você não vai... Então, e o povo aplaudia. Então, é preciso ter um certo cuidado. Humor cinza, né? O povo de São Paulo acabou de eleger o sujeito que dizia, eu não sou político, eu sou gestor, mas estava pedindo voto. É surreal isso. O sujeito disse, não sou político, mas estava pedindo voto. É porque o povo está muito cansado de Pois política. é, mas se aproveitou de um argumento para enganar. Engana que eu gosto. É mais ou menos isso. E fizeram essa coisa. E veja, e já está dizendo esse rapaz que foi eleito prefeito de São Paulo, já está dizendo que acha bacana levar para Pirus o CEAGESP. Mas sem estudo. Para atender, na verdade, onde existia uma grande empresa de um grupo chamado JJ Abdala. Havia lá uma empresa que fabricava cimento Pirus. Então, para atender esse interesse, porque a empresa fechou e ali não sabe o que fazer com aquele mico enorme, então vão enfiar um troço aqui de qualquer jeito. Mas vamos falar da ferrovia. Então, mas voltando a falar da ferrovia, nós queremos um marco regulatório e eu fiz essa digressão porque é preciso enfrentar essas realidades. Elas não estão difusas, elas se concentram. Essa gente se reúne, porque para eles o interessante é ganhar dinheiro, não importa como. E para nós não é isso. Nós queremos projetos decentes. Empresário chinês, o senhor pode vir, mas o senhor não venha para o nosso país dizer que vai construir uma ferrovia bioceânica para ligar o Rio de Janeiro ao Peru, para passar para o Pacífico, porque isso interessa a quem quer, na China, comer a nossa soja. Ou engordar o porco do chinês, que vai comer o farelo de soja. É legítimo que o chinês queira isso. Eu, pessoalmente, tenho amigos chineses, nada contra, mas espera aí, nós temos que ter a altivez e a coragem, e a honestidade e a independência de dizer, não, chinês, o senhor é muito bem-vindo, mas o nosso projeto não é esse. E você tem um projeto? Por exemplo, nós estaremos no mês que vem numa audiência pública na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal discutindo a utilização dos trilhos existentes perto de São Paulo. São chamadas short lines ou então as linhas intercities. Queremos voltar a ligar São Paulo, Santos, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, Americana. Isso poderia ser explorado em 3 anos. Por concessionários particulares, por exemplo. Desde que tenha o regramento organizado. Isso poderia gerar, só no que você falou, você pode gerar aí um monte de empregos. Pô. Sim, agora quem não vai gostar, quem usa pedágio. Imagine a empresa que ganhou. Mas não dá para conviver, Sim, pô. mas olha o que eles fizeram. Fecharam a FEPASA e entregaram. Foi o governo. Eu gosto de falar nome. Eu não fujo. Eu vou falar nome. O governo Mário Covas aqui em São Paulo foi um bom governador em muita coisa. Muita coisa, Ralf. Depois posso contar algumas passagens com ele, pessoais. O espaço é teu. Até pessoais eu posso contar. Desde que não fuja do assunto ferrovia. Eu nunca fui funcionário público, a não ser naquela época. Eu até conto a história, se for o caso. Mas com relação ao que se fez, você fecha a ferrovia, não transporta nem carga nem passageiro, especialmente passageiro, você não transporta e entrega para a empresa pedagiar. Isso não foi à toa. Isso foi pensado. Há gente que pensa que nós todos somos idiotas. Mas eles podem pensar, nós não somos, mas que nos fazem de idiotas. Mas por que exatamente a gente não reage? Então a Ferrofrente, que eu disse a você, nasceu nesse contexto, de fazer essa reação. E de fazer críticas, e de entrar com ações civis,
e de ajudar o Ministério Público e de fazer propostas alternativas viáveis. Se a gente colocar as pessoas certas, nas posições certas, e não é difícil fazer isso, em 3 anos a gente coloca funcionando o trilho que já existe. Esse ferro-frente aceita participação de mesmo que não seja engenheiro? Totalmente, está aberto para voluntários, então etc. É www.ferrofrente.com.br. Porque eu acho isso importante, que é um alerta que você está dando e que naturalmente precisa ser propalado, reverberado e com toda a credibilidade que você está dando, nós todos temos que nos engajar nisso. Eu fico muito contente que você venha ao programa para trazer esse alerta, porque realmente eu sempre fui partidário também da ferrovia, apesar de quando era criança tinha um medo danado de entrar em trem. Mas o trem não carrega só pessoas, carrega tudo. Sim, carrega cargas, carrega pessoas. E o trem pode, o trem é mais limpo, o trem é mais barato, o trem é mais racional. E o interessante é que o brasileiro sai daqui e vai para a Europa andando de trem. E muito bem, por sinal. E vai para os Estados Unidos andando de trem. Na Europa, se o trem atrasa, o trem de passageiro atrasa 1 minuto, ele pede desculpas. Faz um levante nacional, né? Eles pedem desculpas. E aí não é só trem, ônibus também. Agora subiu. Todo o e sistema. No passado a gente falava aqui de trem de alta velocidade. Eu me lembro que o governo da ex-presidente da República dizia que tinha que fazer um trem. Bobagem, não precisa fazer trem de alta velocidade por enquanto, para discutir, para substituir avião, fazer viagem rápida. Vamos fazer o trem que pode, o trem que está aí, o trilho. Que se paga, inclusive. Que se paga e tem demanda. Falar em se pagar, por exemplo, nessa short line que você mencionou. Por exemplo, digamos, São Paulo-Jundiaí, um exemplo. Pode ser um exemplo de short line? Pode. São Paulo-Jundiaí ou São Paulo-Campinas e tal. Quanto tempo, a partir da sua instalação, se bem que nós temos 3 anos. 3 anos para se pagar. Eu não preciso mais do que 3 anos para começar a funcionar e começar a se pagar. O que você precisa é ter, por exemplo... Por que leva tanto tempo para começar a funcionar? Você já tem a linha lá. Não, porque você vai ter que fazer um marco regulatório, vai ter que fazer editais, vai ter que chamar os empresários. A morosidade também burocracia. Está dentro de nós. E está dentro de nós, o sistema é atávico, porque nós somos... há uma zona de conforto. O sujeito está acostumado com isso e acha que isso vai ser eterno e não precisa ser eterno. Você pode, o trilho, por exemplo. O trilho, nós não precisamos arrancar aqueles trilhos e fazê-los novos. Podemos usar os trilhos. Então, existem técnicas para isso. O pendolino, por exemplo, mais ou menos para ter uma ideia. Que é? O pendolino, o pendolar. Tá. Você vai ter um trilho que vai, de alguma maneira, potencialmente chacoalhar o trem e daria um certo desconforto. Não, você tem mecanismos de compensação, como tem o navio. O navio, quando enfrenta uma tempestade no mar, o sujeito está lá dentro, nem percebe muitas vezes, porque ele tem um sistema de compensação. Você tem essa condição hoje de fazer nos trens, por exemplo. Isso não é novidade. Então, o que nós precisamos é ter coragem, colocar no papel, organizar e dizer não para muita gente. Porque... E criar, desculpe te interromper. Pois não. E criar a cultura da sua utilização, porque nós perdemos isso. É o que o VLT está trazendo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o VLT, aquele na região portuária, está trazendo aquela proximidade. Teve crítica? Não, porque não teve isso, não teve aquilo. Eu falei da linha 4, que não é o VLT. Nada contra que se tenha maior aumento de oferta de trem de passageiros, como o sistema metro-ferroviário. Eu disse a você no começo, nós temos 70 e poucos quilômetros de ferrovia, que é uma vergonha de ferrovia metro-ferroviária, de metrô em São Paulo, que é uma vergonha, é um absurdo. Né? Agora, e é sempre muito pouco, né? Mas por que é pouco? Porque nós não temos compromisso com as futuras gerações. Nossos compromissos acabam nas próximas eleições. É aqui agora. Não, fazendo eleição. Você tem que fazer obra que passa. É uma obra de Estado, não é de governo. É outra coisa que nessa cultura que você falou, a gente tem que começar a raciocinar com questões culturais. Por exemplo, estão discutindo a redução dos gastos públicos. Alguém é contra reduzir gasto público? Não. O que está todo mundo discutindo é que esses 20 anos, tirando da área pública recursos, por exemplo, da educação e da saúde, o que você vai é sucatear a educação. E você pode sucatear a saúde. Não vamos fazer isso, mas porque foi dado um cheque em branco. Então nós estamos contra essas coisas. Eu me misturei em outras áreas porque está tudo conectado. Está tudo conectado. Porque é um lance de cultura. Sim. Agora, o interessante é que o brasileiro gosta do trem,
E até o brasileiro que não viajou de trem tem uma memória e uma saudade não sabe do quê. Nós fizemos uma pesquisa, isso que eu falei é literal. Saudade não sabe exatamente do quê. Não sabe se ele viu num filme, se alguém contou que viveu na Europa, passou por isso. Mas ele chega e diz, eu quero ter o trem, eu não tenho trem. Eu vejo isso com adolescentes, eu faço palestra para colégio, palestra universidade. Aliás, eu estou à disposição, se pedirem a nossa presença, através do nosso site, www.ferrofrente.com.br, eu estou inteiramente à disposição, eu e nossos companheiros, de fazer palestras para explicar tudo isso para os meninos, para essas gerações. Eu acho fundamental a importância disso, porque aquilo que eu te falo, você está mencionando que nós precisamos ter políticas de Estado e não de poder, para que as próximas gerações possam ter um mínimo de conforto e, não vou dizer nem luxo, é conforto só. Não, e utilizar esse país maravilhoso, exatamente, espetacular. Então, e o trabalho que você está fazendo vem de encontro ao que você propala. Sim. Ou seja, eu tenho palestras para criança, porque esses caras aí que são o futuro colégios, do país. Faculdades e até colégios de ensino médio também. Não tem problema. Meu caro, infelizmente nós estamos terminando, eu só quero que nós atravessamos todo o schedule. Mas o assunto é fascinante, né? Ô, Ralf, o assunto... E venha outras vezes, por favor. Tem umas ordens. Bom, o livro é Ferrovias. Eu quero, antes de encerrar, agradecer, como eu faço sempre no início, agradecer a Betânia, a Luciana, o Márcio pelos trabalhos técnicos, a Maria Estela Guedes, que nós seremos vistos em Portugal, todo mundo lusófono nos verá e ouvirá. Eu sou levemente português, né? Bom, nada é perfeito, né? Os amigos nos perdoam. Português e corintiano, por favor. Só faltava ser do PT também. Estou brincando também. Mas com grande simpatia, não a esse que acabou, eu também, mas aos projetos lá atrás. Eu ajudei a fundar o PT. Pois é. Bom, somos órfãos disso. Ao jornalista Glauco Braga, muito obrigado por ter apresentado esta peça aqui. E quero pedir para vocês acessar o site da Escola de Arte, Teatro, www.teatrarte.com.br, que é patrocinada pela Certus Informática, uns amigos nossos, que é da www.certus.net.br, que estão, além de oferecer bons serviços na área de informática, também ajuda esta é o nome esquisito, Teatrarte, é um teatro de arte e tal, que é uma escola que por eles patrocinaram. Meu caro, obrigadíssimo mesmo por ter trazido essas luzes todas políticos e econômicas que nós tanto precisamos. Estou às ordens, é uma missão da gente. Eu estou sentindo isso. E adorei essa coisa que você falou do teatro. A arte pode ajudar e muito, porque a conversa não é só com o cérebro, principalmente com o coração. Sensibilidade, né? Nós precisamos despertar as mentes e as energias que estão aí na sociedade. E eu desejo que todas as forças benfazejas do universo te mantenham assim com boa saúde e com essa obstinação utópica, como eu falei, pelo benefício do país. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela paciência. Até já. Tchau, tchau.